Olá, amigos! Os discípulos de Jesus também passavam temor, como muitas vezes nós passamos. Enfrentamos situações adversas e lá no nosso coração estamos cheios de medo e insegurança. No evangelho desse fim de semana, nós vemos uma situação assim na vida dos discípulos. Jesus tinha feito o milagre, alimentado as pessoas lá no deserto e as despediu, e também ordenou que os discípulos atravessassem o lago, que ele iria se retirar para orar. E é importante nós observarmos o seguinte: Jesus, como verdadeiro homem, era tentado pelo diabo como nós somos. Por isso ele muitas vezes se retirava a sós e fazia oração. Era algo costumeiro na vida dele. E foi mais uma vez o que ele fez. Ele mandou os discípulos atravessar o lago e ele se retirou para orar. Porém, os discípulos enfrentaram uma tempestade muito grande e não conseguiam atravessar o lago e estavam correndo perigo novamente de naufragar. E lá pelas 3 horas da madruga, mais ou menos, de repente eles viram um vulto em cima do lago e passaram a gritar desesperado, pensando que era um fantasma. E, no entanto, Jesus disse para eles não ter medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. E então Jesus subiu no barco e o vento cessou. E diz o texto que eles ficaram perplexos porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Aqui é interessante a gente perceber como os discípulos tiveram dificuldade de entender que Jesus era também verdadeiro Deus. Vejam bem, o verdadeiro homem precisava fazer oração como nós precisamos. Mas o verdadeiro Deus é o Deus Todo-Poderoso, e era esse que estava fazendo milagres e mostrando aos discípulos que ele era o Salvador. E eles não tinham entendido isso e tinham dificuldade para crer. Pensavam em Jesus como um simples ser humano. Claro que Jesus era verdadeiro homem, mas ao mesmo tempo ele era o verdadeiro Deus, ele é o verdadeiro Deus e é o nosso Salvador. Ele se tornou homem para assumir o nosso lugar, mas ele é o verdadeiro Deus e garantiu estar conosco em todas as situações de nossa vida. Isso é importante. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por isso, nós cristãos podemos viver tranquilo, porque Jesus veio, nos redimiu do pecado, mas Jesus continua conosco no dia a dia, nos auxiliando a vencermos os obstáculos. Por isso, vamos aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, vamos crer e não precisamos ter medo como os discípulos, mas podemos convictamente enfrentar as situações adversas de nossa vida e, com a ajuda de Cristo, superar um a um até o dia de estarmos definitivamente com Ele na Pátria Celestial. Amém.